Para você que caiu de paraquedas no vídeo, meu nome é Márcio. Esse canal aqui é simplesmente um canal de um estudante de filosofia. Não tenho nenhuma pretensão aqui de ser um professor de ninguém, mas de mostrar aquilo que eu estou aprendendo, inclusive os meus erros, os meus tropeções também. E o meu objetivo aqui é criar uma comunidade de pessoas que têm esse mesmo interesse desse estudo de filosofia prática, né? Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre o conceito de bem en passant, né? E hoje eu queria expandir um pouco esse conceito que eu acho que vai ser importante para o estudo que está sendo feito aqui, né? Então, eu pedi aqui a ajuda do meu amigo Claude para expandir o conceito do bem, né? Aqui ele traduziu como kindness. Depois eu passei para português, por alguma razão eu comecei em inglês, né? Mas a gente vai falar basicamente de dois caras aqui, né? Então, o Platão, né? E o Kant. Esse é difícil de ler, viu? Coisinha difícil de ler. Mas tá aqui. Então vamos lá. Eu pedi para ele expandir o conceito de bondade, de bem, né? Porque primeiro eu tinha feito aqui uma exploração do que era filosofia, aí eu aproveitei esse diálogo aqui que eu estava tendo para falar um pouquinho sobre o bem, né? Daqui, a partir daqui eu pedi para ele trocar para português. Então, bem, primeira questão que ele trouxe aqui do bem é de compaixão e empatia. A gente está vivendo um momento em que a empatia e compaixão estão em baixa, né? Então, é o momento histórico, né? Então, ele está falando aqui que a bondade filosófica, o bem, envolve a capacidade de compreender e compartilhar as experiências dos outros, reconhecendo nossa interconexão fundamental como seres humanos. Então vai além da mera simpatia para se engajar ativamente com o sofrimento e a alegria dos outros, né? Então essa é uma primeira ideia do bem, a gente entender o outro lado. E tem outros conceitos mais aprofundos sobre isso, que eu não vou saber, né, exatamente dar aqui a fonte, mas que falam da ideia de separação, né? A partir do momento que a gente tem a ideia que a gente é separado das outras pessoas, é que é aí que nasce o egoísmo, né? E que aí também nasce essa falta de empatia pelos outros, né? Quando você passa a entender que você e o outro e a natureza, tudo é uma coisa só, fica mais fácil para você ter essa empatia. Eu confesso que eu ainda estou nessa caminhada, mas eu já comecei essa caminhada, né, de olhar as pessoas com mais compaixão, né? Então, primeiro entender que tem bem em todo mundo e entender que eu não estou separado de ninguém, né? Que a gente é uma coisa só. Ainda é um conceito muito mais mental do que exatamente um conceito solidificado em mim, mas eu tenho me esforçado cada vez mais tratar as pessoas dessa forma, né? E isso realmente muda bastante, né? A forma como você se relaciona com o mundo. Para mim já tem mudado, né? Então, quando eu vou falar com
a senhora que está na farmácia atendendo, eu olho ela como uma pessoa, né? Eu não olho mais ali simplesmente como uma transação, né? Eu olho aquela pessoa que está do outro lado como uma pessoa de verdade, que tem que ter aquela devida atenção. E isso vai para tudo quanto é lugar, vai nas relações sociais todas, né? Então, desde a relação com a família, com a relação com a pessoa que você encontra no caixa do supermercado, com todo mundo eu tento dar essa visão um pouco mais menos utilitária das pessoas, né? Dar valor para elas por elas só, por elas mesmas, né? E tem também uma questão que antigamente uma forma que eu tinha de me proteger era de todas essas barbaridades que acontecem no mundo, era falar que eu não era igual às outras pessoas, né? Eu me sentia superior às outras pessoas. Era uma forma que eu tinha de falar, ó, essas coisas terríveis que eu estou vendo acontecendo do meu lado não vão acontecer comigo porque eu sou superior a essas pessoas, né? Então, toda vez que havia fome no mundo, a gente tinha muito essas imagens de fome no Nordeste quando eu era criança, né? A forma de proteger é falar, eu não sou que nem essas pessoas, eu não vou passar fome, né? Então, psicologicamente, se exigiu de eu ser uma pessoa mais forte para admitir que eu estou aqui completamente junto com todo mundo, né? Que não existe essa superioridade e que isso faz parte da minha vida também, né? Então, essa conexão, essa compaixão, essa empatia, aos poucos eu tenho sentido que eu estou conseguindo aumentar bastante, né? Obviamente que ainda existe um buraco imenso, né? Então, assim, eventualmente, uma pessoa que atingiu um nível muito alto de empatia e compaixão é uma pessoa que é capaz de tratar todo mundo como ela trata as pessoas mais queridas da vida dela. Eu ainda estou longe disso, mas estou tentando melhorar, né? Consideração moral. A bondade na filosofia frequentemente se relaciona como estendemos consideração moral aos outros, reconhecendo sua dignidade e valor inerentes. Isso aqui que eu já tinha me adiantado, né? Que isso aqui se conecta com o imperativo categórico do Kant, né? Depois vai ter eu pedi para expandir essa questão do imperativo categórico aqui. Mas basicamente o imperativo categórico é fazer a coisa por ela mesma, não para ter um benefício, né? E aqui está falando de tratar as pessoas como fins em si mesmas, e não meramente como meios, né? Quantas vezes a gente já vê isso acontecer na nossa vida, né? Eu, pelo menos, já vi muitas vezes, né? As pessoas não terem relações humanas, né? Terem contatos, né? Ter o famoso networking, né? Então, tem gente que tem a sua vida absolutamente voltada para o tal do networking, para conseguir os negócios, etc. Né? E deixa a relação humana muito mais deixa para lá, né? Então essa coisificação da sua vida, ela na minha opinião é extremamente prejudicial, né? Porque você não coisifica só você ou só os outros, você coisifica você mesmo, né? Então de repente você está falando
para você mesmo que a única coisa que é importante em você são as coisas que você quer ter, né? Então, coisas aqui no sentido amplo, né, até de poder, etc. Né? Então, o que o Kant fala? Vamos tratar as pessoas como um fim em si mesmo. Não vamos tratar elas como um meio para obter alguma coisa, né? Justiça como bondade. Muitos filósofos veem a bondade e a justiça como entrelaçadas. A verdadeira bondade não é apenas ser gentil, é sobre equidade, proteger os vulneráveis e trabalhar por sistemas que permitam que todas as pessoas floresçam. É por isso o Cláudio ele gosta de levantar a bola das pessoas que estão falando com ele, que é um pouco perigoso, né? Que às vezes você quer saber uma opinião contrária, né? Que ele dá aquilo que eu falei, né? Uma opinião para abrir um caminho, né? Mas enfim, está aqui falando da justiça como bondade. Bondade intelectual. No próprio discurso filosófico, a bondade se manifesta como uma interpretação caridosa dos argumentos dos outros. A humildade intelectual. Isso aqui é importante também, né? Antes, muitas vezes eu desprezei a ideia do outro. Hoje, eu tento não desprezar a ideia de ninguém, a não ser que às vezes é difícil, mas na maioria das vezes eu tenho conseguido, que a gente consiga ver coisa boa em qualquer ideia. Isso geralmente é possível. É possível você ver uma coisa boa mesmo nas ideias mais estapafúrdias, né? Esse é um conceito da tal da humildade intelectual, né? Então, assim, quando eu não consigo fazer isso, quando eu percebo que a pessoa está sendo um sofista, né? Ou que ela está apenas querendo ganhar o argumento pelo argumento em si, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade dessa humildade intelectual. Benevolência universal. Tradições filosóficas de diferentes culturas, da compaixão budista ao cosmopolitanismo estoico, ao amor cristão, enfatizam estender a bondade além de nosso círculo imediato para abraçar toda a humanidade e às vezes todos os seres sencientes. Então essa história da separação, né? Como é que chama? Não é o pecado da separação, tem um nome, né? Esqueci agora qual que é o nome. Seja por isso, né? Vamos pesquisar aqui. A ilusão da separação do budismo, né? Então, é aquela questão que eu comentei de a gente achar que a gente é separado das outras pessoas, né? Então, esse são aqui, quanto são compaixão e empatia, consideração moral do Kant ou Kant, não sei. Justiça como bondade, a bondade intelectual e a benevolência universal sobre todas as pessoas. Aí eu puxei aqui, meio que sem querer, a questão que eu sabia da questão do bem e da unidade, né? E quem citou, às vezes eu sei o conceito, mas não sei quem fez. Foi o Platão, ó. A visão do bem de Platão, ó. A relação entre o bem e a unidade é um dos temas mais profundos da filosofia, especialmente da filosofia na tradução platônica e neoplatônica. Então é do Platão e do Plotino aqui no caso, né? Para o Platão, o bem é a forma suprema, a fonte de toda a realidade e conhecimento. No famoso mito da caverna, né, que está aqui na República de Platão, né, ele é a analogia do Sol, né?
Platão descreve o bem como aquilo que dá inteligibilidade de todas as outras formas, né? Então, o mundo das ideias para Platão, ele é pré-concebido, ele já está formado, e aí depois que isso tem forma no nosso mundo físico aqui, né? E é muito que não tem como conectar essa ideia do Platão com a ideia de Deus, né? Inclusive vai virar lá na frente a forma de cristianismo, né? O Plotino, que é do século III, já depois de Cristo, ele é o fundador do neoplatismo e ele tem um desenvolvimento mais profundo da ideia do bem. Para ele, o uno é uma realidade primeira, absoluta, transcendente, da qual emana toda a existência. O uno é identificado como bem platônica, a única fonte de toda multiplicidade, beleza, verdade e bondade. Então aqui, tá aqui, ó, multiplicidade, beleza, verdade e bondade. O que essa relação significa? Unidade como perfeição. A unidade representa a perfeição porque nela há uma divisão. Não há divisão, conflito ou contradição interna. Tudo que é verdadeiramente bom tende à harmonia e coesão. O bem como princípio unificador. O bem é aquilo que une, harmoniza e ordena, né? Então, o bem é a unidade, é a harmonia e a ordem, né? O mal, por contraste, é visto como a divisão, fragmentação e desintegração. O que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, né? Essa profunda divisão que é nada mais, nada menos do que uma monetização da fragmentação do medo e do ódio, né? Então isso realmente é contra o bem, né? Você semear a discórdia, semear o medo, semear a divisão, falar que o outro é diferente de você e que por isso a sua visão é a que tem que ser a reinante, porque o outro vai acabar com você, né? Isso é exatamente o que a gente está falando aqui, né? É exatamente o contrário da noção de bem do Platão. Uhum. Ó, implicações práticas na vida humana, isso manifesta como uma busca por integração entre razão e emoção, indivíduo e comunidade, alma e corpo. A pessoa virtuosa é aquela que alcança a harmonia interna e externa. Agostinho cristianizou essas ideias, identificando Deus como o uno bem, e essa influência permeou toda a filosofia medieval e muito da filosofia posterior, né? Então, tem aí um traçado claro entre o platonismo, depois o neoplatonismo e depois o cristianismo, com essa ideia do bem. Aí depois tem a visão do Kant, que eu sei que também é uma visão um pouco diferente, né? Então, o Kant tem o bem moral e os outros tipos de bem. Então, existe uma distinção entre o bem moral e os outros tipos de bem, como prazer, felicidade ou mesmo até realização. O único bem que é incondicionalmente bom é a boa vontade, a disposição de agir por dever moral independente das consequências. Quer dizer, é aqui um nível de bem que você faz o bem por si mesmo. Você não faz o bem para você se sentir bem, você não faz o bem para obter qualquer tipo de vantagem. Você faz o bem pelo dever de fazer o bem, né? O dever moral de fazer o bem. Então, esse é o chamado do Kant, que me parece bem diferente do de Platão, né? Platão, a ideia do bem é a ideia do uno, né? E parece, para mim pelo menos, né? Parece ser um negócio
que aí você tem que trazer o Uno para dentro de você, ou ele já está lá dentro de você, né? Já que tudo, o mundo das ideias já está todo definido segundo Platão, né? Aqui o Kant está falando de uma ideia racional, né? Uma ideia que você usa a sua razão para falar, olha, eu tenho um dever moral de fazer, e aqui vai explicar por que esse dever moral tem que ser feito, né? E eu faço independente de se vai me prejudicar, se vai ser bom para mim, independente de qualquer coisa, né? Que aí vem aqui, ó, o imperativo categórico do Kant, né? Que é o famoso imperativo categórico, já não sei quantas vezes eu já falei. Então, como é que o Kant descobre o bem, vai? O que é o bem, né? Será que eu tô agindo para o bem, né? Então, assim, fórmula da lei universal. Age apenas segundo aquela máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Pô, a frase é ruim, né? Para entender isso, mas é assim. Toda vez que você tiver uma ação, você deve se questionar o que aconteceria se todo mundo fizesse igual. Então, exemplo prático, né? Jogar lixo na rua. Então você vai lá, tem uma lata no seu carro, por alguma razão você joga a lata pela janela na rua, né? E se todo mundo fizesse isso, o que ia acontecer, né? Você ia ter um mundo melhor ou um mundo pior, né? Então, obviamente que seria um mundo pior. Isso é fácil, né? Fácil saber, né? Então, a chamada aqui para esse bem do Kant em primeiro lugar, é essa. Verifique se a sua ação virar uma lei universal, o que aconteceria com o mundo, com o universo? O universo ficaria melhor ou ficaria pior, né? E também a fórmula da humanidade, isso aqui a gente já comentou, né? Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim, nunca apenas um meio, né? Então, as pessoas são um fim em si só. Você não pode ver elas como um meio, né? Então, isso impede você de enganar as pessoas, né? Porque se ela é um fim como si só e você está interessando que ela seja uma pessoa completa, né? Você não vai querer enganar essa pessoa, né? Você vai respeitar ela como ser humano e não vai enganar essa pessoa. Por exemplo, isso é um dos resultados da fórmula da humanidade. Quando você age as pessoas sem enganá-las, por exemplo, sem explorá-las, enfim, respeitando ela como um ser humano, né? Então aqui o meu amigo Claude, ele fala que o bem kantiniano está intrinsecamente ligado à autonomia racional. Os seres são bons quando agem livremente segundo princípios racionais que eles mesmos se dão. Isso confere dignidade aos seres racionais, um valor absoluto que não pode ser trocado ou instrumentalizado. Tem aí uma corrente, nem sei se eu posso falar que é uma corrente filosófica, é uma corrente de pensamento
que fala exatamente ao contrário disso, que nós somos essencialmente animais e que todo o problema seria o fato de a gente não reconhecer mais isso e de que a gente estaria lutando contra os nossos instintos animais, né? Obviamente que nós temos nosso instinto animal, mas a minha opinião é que se a gente estivesse aqui somente para maximizar esse instinto animal, a gente não precisaria de grandes coisas, na verdade. A gente simplesmente teria o mesmo comportamento das minhas gatas aqui, que moram comigo em casa, né, que estão sempre trabalhando com base no instinto, né? Não existiria nenhum tipo de esforço, né? E aí qual que seria o sentido da vida, né? Então, para mim, faz parte da vida a gente colocar o instinto no seu devido lugar. O instinto ajuda a gente, né? Ajuda a gente a morrer de fome, ajuda a gente a fazer o corpo material subsistir, né? Mas ele não deveria ser um manda-chuva, na minha opinião. Ele ser um manda-chuva seria um retrocesso, seria quase uma admissão de derrota, na minha opinião. Que realmente você está deixando o principal da vida para trás. Essa é a minha opinião sobre essa corrente de pensamento aí, né? Que você vê é muito comum a gente ver isso em alguns locais da internet, né? As pessoas dando vazão a esse instinto animal, que ele é mais fácil, né? E aí as pessoas se sentem bem com isso, né? Tem uma grande ressonância com algumas pessoas, né? E sinceramente, quando eu vi isso pela primeira vez e eu não estava estudando filosofia, eu fiquei muito confuso. Eu falei, será que é isso mesmo e eu estou errado, né? Eu já tinha essa intuição que não fazia sentido, mas eu ficava bastante confuso com isso. Era uma coisa que me deixava bastante confuso. Eu via aquela... São muita gente com isso, né? Então, você tem esse instinto animal, ele pode ser, por exemplo, vai desde o cara do caçador, né? Não necessariamente um caçador ele tem instinto animal, mas vamos dizer que é esse cara que quer se libertar de qualquer tipo de amarra e quer liberar qualquer tipo de... deixar os instintos dominar ele, né? Um dos resultados disso é o cara virar um caçador, né? Por exemplo, né? E aí você tem bastante gente nesse gênero. Mas pode ser esses caras que querem virar monstro, né? Monstro não monstro aqueles que querem ficar grandão, tal, não sei o que, como é que é assim, né? Isso, se você faz isso da sua principal coisa da sua vida, ficar monstro, ficar grandão, ficar bonitão, você está dando ênfase para o instinto animal também, na minha opinião, lógico, né? Bom, chega de falar de instinto animal, não quero falar contra as coisas, quero mais falar a favor. Aqui, ó, Kant reconhece que, embora o bem moral seja supremo, os humanos naturalmente buscam a felicidade. E aí nasce um conflito, né? O sumo bem seria a união da virtude com a felicidade proporcional a ela.
Então, você tem a busca pela felicidade e fazer o bem como um conflito, né? E que só seria possível realizar os dois ao mesmo tempo dentro de uma seara superior aqui, inclusive para o Kant, né? O Kant que era o cara que, olha o nome disso aqui, né? Groundwork for Metaphysics of Morals, quer dizer, era um negócio, se você lê Kant, você fica meio doido. Ele trabalhava muito com a questão racional. No final das contas, ele tinha essa opinião que a razão nos leva só até determinado local. Inclusive nessa questão do bem, né? Por isso que ele fala aqui, ó. A união completa só seria possível em um mundo ideal. Daí a necessidade dos postulados de razão prática. Deus, liberdade, imortalidade da alma. O que ele quer dizer com isso? Tem aqui mais para frente, né? Aqui, ó, eu pedi para aprofundar essa questão do sumo bem. O sumo bem é uma das partes mais complexas e debatidas da filosofia moral kantiana. O problema fundamental. Kant reconhece que os seres humanos têm duas aspirações naturais aparentemente conflitantes. Como seres racionais, buscamos ser moralmente virtuosos, que a gente acabou de falar. Como seres sensíveis, o que é? Carne, sensível. Ser sensível é isso. Buscamos naturalmente a felicidade. O sumo bem seria a síntese perfeita dessas duas dimensões, um estado onde a virtude e a felicidade se harmonizam completamente. Kant não defende que qualquer felicidade seja boa, nem que a virtude automaticamente produza a felicidade. Então, o que ele propõe é mais sutil. A felicidade seria merecida e distribuída em exata proporção ao mérito moral. Quanto mais virtuosa uma pessoa, mais feliz ela deveria ser. Não como recompensa externa, mas como uma expressão da harmonia cósmica entre a moralidade e a natureza. Então, a pessoa com mérito moral, pela harmonia cósmica, ela teria como fosse uma recompensa externa. Por outro lado, ela não pode fazer os seus atos morais por conta disso, né? Ela não pode buscar isso, né? Então, o Kant observa que no mundo empírico essa proporcionalidade simplesmente não existe. Pessoas virtuosas frequentemente sofrem, pessoas viciosas muitas vezes prosperam. É verdade, né? Não há garantia natural de agir não há garantia natural de que agir moralmente traga felicidade. Então, aqui você tem quase que o conflito da humanidade, né? As pessoas acabam não indo para o bem, por isso que o fazer o bem é tão difícil, né? Porque você não é garantia de nada, você só está fazendo porque você acha que é certo e pronto, mais nada, né? E aí as pessoas cedem pelo lado sensível, né? Pelo lado da felicidade, né? Eu tento olhar assim, toda vez que tem esse negócio aqui, pessoas virtuosas frequentemente sofrem, né? Toda vez que eu tenho um sofrimento hoje em dia, toda vez que eu tenho um sofrimento hoje em dia, eu tento olhar esse sofrimento como uma oportunidade de aprender, né? E isso muda tudo, né? Então, se você tiver a cabeça de olhar o sofrimento, olhar os obstáculos como uma oportunidade para você crescer, uma prova, né? Você começa a ver a vida muito diferente, né?
E aí você vê que você consegue dar um sentido na sua vida. Um sentido de que você está aqui para melhorar, né? E que pode ser que isso não traga essa felicidade sensível, né, do mundo sensível, né? Mas você vai ter ali o melhor dos sentimentos, que é esse contentamento, né, de estar fazendo aquilo que te liga mais profundamente, né? Então, se você não tiver isso profundamente enraizado em você, né, vamos falar a palavra alma, e se isso não tiver enraizado na sua alma, vai ser muito difícil acontecer. Vai ser realmente muito complicado, que é um desafio muito grande, né? Essencialmente é um desafio gigante. Aí o Kant faz aquela pulada sensacional do cara que parece ser o cara só da razão, e aí ele vai para o metafísico total aqui, ó. Para resolver essa tensão, Kant postula 3 condições necessárias para que o sumo bem seja possível: liberdade, precisamos ser genuinamente livres para agir moralmente. Imortalidade da alma, seria necessário tempo infinito para alcançar a perfeição moral completa, e a existência de Deus. Apenas um ser supremo poderia garantir a harmonização final entre virtude e felicidade. Então, aquilo que eu comentei de a razão não ser suficiente para tudo, né? Tá aqui, tá nessa questão aqui, né? É o jeito que o Kant resolveu esse pretenso conflito, né? E é o desafio que todos nós temos para fazer, né? Bom, tem aqui 3 interpretações, né? A interpretação tradicional que o sumo bem seria realizado numa vida futura, onde Deus recompensaria os virtuosos com a felicidade proporcional, né? Que não seria relativo a esse mundo aqui, né? A interpretação secular, o sumo seria um ideal regulativo, uma meta que orienta nossos esforços para criar instituições justas, sociedades onde virtude e bem-estar se alinhem. Aí seria uma visão mais da razão e do nosso mundo aqui. E aí uma interpretação típica que alguns comentadores veem aqui uma inconsistência em Kant, que parece reintroduzir considerações de felicidade numa ética que deveria ser puramente deontológica. Que preguiça, não pesquisei o que é deontológica. Deontologia refere-se ao campo da ética que trata dos deveres e obrigações morais, especialmente aqueles inerentes à profissão ou atividade. Tá aí. Essa tensão kantiana inclui debates modernos sobre justiça distributiva. Pessoas virtuosas deveriam ter vidas melhores, o papel do mérito na sociedade, a relação entre ética individual e o bem-estar coletivo. Os sistemas políticos deveriam recompensar um comportamento moral, né? A gente não precisa ir muito, né? A gente está tão mal que não... Esse sistema político recompensasse o comportamento moral, a gente estaria bem melhor, né? O sistema político não quer isso, né? Claramente não quer isso. Aqui, aí eu fiz a pergunta, né? Como é que o Kant explica que as pessoas virtuosas sofrem, as pessoas viciosas podem prosperar, não há garantia que vai trazer felicidade?
Então, Kant aborda essa questão de forma bastante sofisticada, reconhecendo-os como problemas reais que sua filosofia moral precisa enfrentar. Separação fundamental entre a moralidade e a natureza. O reino da moralidade, que é regido pela prática e liberdade, e o reino da natureza, regido pelas causas mecânicas. Então, quando alguém virtuoso sofre, o reino, a natureza, né? As causas, leis causais mecânicas, né? Então a natureza simplesmente não se importa com as nossas considerações morais. Ela opera segundo suas próprias leis, né? E por que isso não invalida a moralidade? Kant argumenta que essa desconexão não enfraquece a obrigação moral, mas na verdade a purifica. Então, assim, só vai ser moral mesmo aqueles que acreditam nisso de verdade. Basicamente é isso, né? Se agir moralmente sempre trouxesse felicidade, nunca saberíamos se estamos agindo por dever ou por interesse próprio. Seria realmente uma purificação, né? Então, assim, se moral fosse o caminho para a felicidade e você fizesse o bem só por conta que vai te trazer felicidade, né? Quer dizer, ficaria mais difícil para saber, né? Então, realmente é uma purificação. A moralidade deve ser autônoma, derivar apenas da razão e não de incentivos externos. A admiração pelo dever puro expressa até mesmo admiração por quem age moralmente, apesar das diversidades. Kant reconhece que a situação cria uma contradição. A tese é que devemos buscar o sumo bem. A antítese é que no mundo empírico não é possível. Né? A solução... Então Kant não nega a contradição, mas postula condições sobre as quais o sumo bem seria possível. Deus como garantidor da justiça, um ser supremo que eventualmente harmonizaria mérito mortal com bem-estar, imortalidade como oportunidade, a gente já viu isso, né? Tempo infinito da alma, implicações práticas, não desistir da virtude. O fato de pessoas viciosas prosperarem não é razão para abandonar a moralidade. Isso seria confundir categorias diferentes, né? É o imperativo categórico lá do Kant, fazer o bem por ele mesmo, né? Esperança racional. Embora não podemos provar que a justiça cósmica existe, é racionalmente necessário esperar para que a vida moral faça sentido completo. Então, eu acho que eu já falei isso da outra vez, né? O jeito que você olha o mundo vai ser o jeito que as coisas vão acontecer para você. Se você acredita que existe uma justiça cósmica, então esse mundo moral vai fazer sentido para você. Simples assim, né? E qual que seria a outra opção? Você não acreditar na justiça cósmica e fazer as coisas do jeito que muita gente faz. Tentando, não considerando o outro ser humano como um ser em si só, considerando as pessoas como meios, aquela coisa toda que a gente viu. No final das contas, como é que você se sente quando você faz essas coisas aí, né? Se você for honesto e você se sentir mal, é a tal da reminiscência, né? Eu, pessoalmente, eu me sinto muito mal nessas... Eu tenho episódios que eu fui moralmente questionável, que de décadas atrás, que ainda ficam aqui na minha cabeça. Eu me sinto mal, né? Coisas ruins que eu fiz com outras pessoas fazem eu me senti mal e pronto, para mim isso é suficiente, né? É a minha intuição mais profunda que me faz tentar ser
ser melhor, tentar ser esse cara aí do Kant, né? Era isso que eu queria falar sobre o bem. Grande, né? Vamos lá. Vou continuar com o medo e a coragem. A cópia traduzida é essa aqui. Então, a pesquisa do medo, para onde ela me levou? Me levou, entre outros, a pesquisar. Eu já tinha lido A República antes de começar, né? Desse livrinho aqui. Livrão, né? Na verdade. E aí eu fiz uma pesquisa lá junto com o Claude, qual que eram os pontos da República que falavam sobre coragem ou medo, né? Você pode ler a República de várias formas, mas pelo menos duas, né? Você pode ler a República como um tratado político, de um cara dizendo como organizar uma sociedade, politicamente falando. Então, quais são os valores, quem que é que vai mandar, como é que você instrui essas pessoas que vão mandar, etc. Esse é um jeito de ler. Aí tem um outro jeito de ler que é simbólico, que a República, na verdade, é você, né? E aí você entra num mundo de simbolismo aqui muito mais profundo do que simplesmente a parte da política. Tem muita gente que leva isso no literal, que seria um tratado político. Eu prefiro levar por esse lado aqui simbólico, de que a República, na verdade, está falando da gente. Então, por isso que eu pedi aqui uma ajuda do Claude, para a gente tentar entender a simbologia por trás da República de Platão nos seus trechos que está falando sobre medo e sobre coragem, né? Então, medo e coragem é a República. As menções ao medo e coragem na República de Platão aparecem principalmente nos livros 2 a 4, onde Sócrates e seus intelectores definem a justiça e as virtudes na cidade e na alma. Aqui estão as principais áreas onde o medo e a coragem são discutidos. Então, busquei por medo e coragem e depois pedi para fazer uma interpretação simbólica. Interpretar esses trechos figurativa e simbolicamente abre uma compreensão rica e multifacetada da mensagem filosófica de Platão sobre o medo e a coragem, não apenas como características dos soldados, mas como os elementos profundos da alma e da sociedade justa. Então, tá aí. Porque você olha o livro e fala, como é que você cria os governantes, uma sociedade de governantes, o que você precisa fazer, quais são os valores, qual é a cultura, é muito detalhado, né? Mas, na verdade, eu acho que ele está falando de você mesmo. Então, no livro 2, Educação e os Guardiões, o medo e as histórias que contamos, o medo é discutido no contexto de quais histórias devem ser contadas às crianças. Sócrates argumenta que histórias que retratem os deuses como causadores de medo ou se comportando de forma covarde devem ser censuradas. O objetivo é educar os guardiões para que sejam corajosos e não temam a morte ou a vida após a morte. Qual que é o significado disso? As histórias que as crianças ouvem simbolizam as narrativas fundamentais de uma sociedade ou psique. Quer dizer, a formação de uma sociedade tem a ver com essa ideia, né? Os arquétipos, os famosos arquétipos do Jung, né? Então, quando o medo, aqui está escrito, né? O medo, quando retratado como decorrente de um capricho divino ou do caos, representa a internalização de um medo irracional, com uma instabilidade existencial. Censura aqui não é autoritarismo, mas uma metáfora
para a nutrição psicológica seletiva. A alma deve ser protegida de mitos corruptores, assim como o corpo é protegido contra venenos. É muito interessante isso aqui, né? Coragem, nesse sentido, não é apenas uma ação ousada, mas o resultado de uma alma devidamente nutrida, com clareza e razão sobre a vida, a morte e o propósito. Então, tem dois conceitos aqui, né? Então, aquele conceito de que você precisa tomar cuidado com as coisas que você deixa entrar na sua mente, né? Porque elas, de uma forma ou outra, elas vão influenciar você, às vezes de uma forma muito sutil, né? Vão penetrar no seu inconsciente, né? Então, se você assistir alguma coisa, uma série, qualquer coisa, um podcast, um cara falando umas besteiras, se você não toma cuidado para refletir sobre aquilo e colocar no seu devido lugar, né, você vai ter, você pode entrar nesse modo aqui, ó, a internalização de um medo irracional, uma instabilidade existencial. Tá? Então, toma cuidado com o que você deixa entrar, assim como você toma cuidado com o que você come, toma cuidado com o que você consome para sua mente, né? E o outro conceito aqui é da coragem, né? O cara corajoso, que é o cara, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que tem um rio, aí o cara chega, um lago, o cara chega correndo e pula de cabeça no lago. Esse cara, ele pode ser considerado corajoso ou imprudente, né? Ele não avaliou os riscos. Vamos dizer que é a primeira vez que ele está naquele lago, ele não tem ideia, não fez pesquisa, não fez nada. Ele simplesmente se voou lá no lago, né? Esse cara, ele é imprudente, ele não é corajoso. Corajoso é o cara que vai lá e mede a profundidade, faz os cálculos lá e depois dá um pulo incrível no lago, né? Dá um pulo mais bonito no lago. Então, essa é a diferença entre a imprudência e a coragem verdadeira. A coragem verdadeira, ela implica uma instrução, uma sabedoria, não é baseada em ignorância. A coragem nunca é baseada na ignorância. Nunca é baseada em ir atrás do perigo só por ir atrás do perigo sem ter avaliado antes. No livro 3, a coragem é definida em relação à classe auxiliar, os guerreiros e guardiões. Aqui é tudo simbólico, tá? De novo, vou voltar a isso. Sócrates chama a coragem de preservação da crença, manter as crenças corretas incutidas pela educação sobre o que é realmente perigoso, ou seja, o que deve ser temido. Essa ação distingue entre destemor racional e imprudência, né? Então, meio que eu já falei, né? Mas aqui se desenvolve um pouco mais esse conceito, que a coragem não é força bruta ou mera coragem, é fidelidade à verdade em meio à ameaça. Vou repetir isso aqui, é fidelidade à verdade em meio à ameaça. Isso aqui é profundo, né? Você se manter fiel ao que você acredita, mesmo em meio à ameaça, né? Os guardiões representam o túmulo, a parte espiritual da alma, e sua coragem simboliza um compromisso interior com valores racionais, mesmo diante do medo, né? Na hora que o bicho pega, para mostrar quem é você mesmo, né? A crença correta é uma metáfora para a sabedoria internalizada. Coragem é permanecer fiel a essa sabedoria, especialmente sob pressão. Portanto, simbolicamente, a verdadeira coragem é integridade espiritual, um tipo de firmeza ética, não uma bravata
física, ok? As 4 virtudes na cidade e na alma. A coragem é explicitamente listada como uma das 4 virtudes cardeais, que aqui no livro ele está falando dos soldados, né? Então seria a sabedoria, a coragem, moderação e justiça. Definida como a capacidade de preservar, através de tudo, a crença correta e legal sobre o que deve ser temido e o que não se deve. O que é o significado simbólico disso? A alma é comparada a uma cidade e a coragem representa a harmonia entre a emoção e a razão. É aquele negócio de não deixar as emoções tomar conta de você, né? Então a emoção ela vem, ela é rápida, ela pode até explodir sua cabeça naquele momento, mas depois você tem que voltar para si mesmo, né? Quando você está com uma emoção forte, você está fora de si mesmo, né? Então, quando alguém preserva a crença legítima, isso simboliza a ordem interior, onde os medos se alinham com a realidade, não com fantasia ou impulso. Coragem aqui é uma bússola moral, calibrada pela razão e pela educação. Figurativamente, é o guardião dentro de nós que zela por nossas convicções éticas, resistindo tanto ao pânico quanto à apatia. Então, está aqui, né? É o guardião dentro de nós que zela por nossas convicções éticas. Resistindo tanto ao pânico, eu esqueci de falar de apatia também, né? Porque às vezes a gente desiste das coisas, né? Então, nem tanto o pânico, nem tanto a apatia, né? É você usando suas convicções para o bem, para a ética, para a moralidade, nesse sentido, tá? Não é aquela moralidade que geralmente a gente ouve falar aí, mas a moralidade é essa aqui, da justiça, do bem, do belo, desse tipo de moralidade, tá? Então, o que a gente está falando aqui é que a coragem seria aqui a virtude que é o guardião dentro de nós que zela por nossas convicções, né? É aquela vontade de se manter em qualquer condição, se manter reto, né? Reto no sentido de se manter no seu centro, em qualquer negócio, qualquer condição, né? Então, vou sentir medo? Claro que vou. Às vezes vou sentir apático também? Claro que vou. É que você tem que lembrar quem que você é de verdade e dizer quem é que manda, no final das contas, né? Quem é que manda é você, não são suas emoções. Tem 2 citações aqui que também trazem alguma coisa sobre coragem e verdade, ou coragem e medo, desculpa. Dizemos que uma cidade é corajosa, a cidade é você, tá? Por causa de uma parte de si mesmo, por causa do poder que preserva, através de tudo, a crença correta e legal sobre as quais as coisas devem ser temidas. Poder que preserva o que deve ser temido. Esse poder é a vontade alinhada com a verdade, a disciplina interior que não se curva à emoção caótica ou à histeria social. Mesma coisa, né? A gente já comentou sobre isso. Aí também tem no livro 4, a coragem é encontrada naqueles que guardam as opiniões produzidas pela lei através da educação sobre o que é terrível e o que não é. Guardar as opiniões produzidas pela lei por meio da educação. Lei e educação simbolizam a ordem racional do cosmos da alma. Guardá-las significa viver com consciência filosófica e não reagir por instinto. Quer dizer, aqui aquele negócio do ser humano ou ser animal, né? Então, por isso que eu sou tão crítico a essa galera o que vale é o instinto animal, né?
Viver com consciência filosófica e não reagir por instinto é exatamente isso, é não ser dominado pelos instintos animais e viver cada vez mais como um ser humano. Resumindo, medo, coragem e a república não são apenas emoções ou traços, são forças simbólicas da alma. O medo representa a atração do irracional e do desconhecido, é da ignorância, né? Vou juntar aqui a ignorância, né? O medo representa a atração do irracional e do desconhecido, da ignorância. Quando você tem ignorância, você tem medo. Se você, em teoria, você tendo um conhecimento solidificado, você estaria cada vez menos suscetível ao medo, né? E a coragem simboliza o espírito guardião que se apega à clareza racional e à percepção moral. Toda discussão é uma metáfora para a luta interna, pelo autodomínio, essencial tanto para a virtude pessoal quanto para a justiça social. Está aqui um belo resumo, né? Um pouco, no final das contas, talvez Kant não seja tão diferente assim de Platão, né? Então, em algum lugar aqui eu comentei, eu ouvi sobre essa questão do medo de ser ignorância, né? Eu vou voltar com isso quando eu achar aqui, está anotado aqui em algum lugar, eu volto com esse assunto. Muito que bem. 1h05. Ainda tem umas coisinhas para cortar, mas é isso aí. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se gostou, dá um joinha aí que ajuda a trazer esse vídeo para mais pessoas aí pelo algoritmo. Espero que você também queira criar uma comunidade de pessoas que estão interessadas nesse tipo de coisa, né? Menos instinto animal, menos mais busca do belo, busca do bom e busca do justo, né? Você precisa ter saúde, precisa fazer musculação, porque é bom para o cérebro, para você poder continuar pensando, tá? Mas isso não pode ser só a razão de vida, né? Não dá para ser, né? Vai ser muito triste essa vida, porque na hora que acabar, né, você vai estar pendurado no pincel, né? Essas coisas são passageiras, né? Então, ruminações à parte. Se você gostou, dá um joinha, vamos criar essa comunidade juntos. Passa para alguém que você acha que pode aproveitar desse vídeo, né? E se inscreve no canal, que ele dá um avisinho lá. Inscreve no canal, bota o sininho que ele dá um avisinho toda vez que eu soltar um vídeo novo, tá bom? É isso aí, muito obrigado. Será que eu vejo você na próxima semana? Espero que sim, tá bom? Valeu, um abraço.